A Escola Pio X apresenta Semana de Ciclo de Palestras 2021. Terapia respiratória fisioterapia respiratória intensiva pela FAMERP, pesquisa na área de saúde do idoso e doenças infectos. Nossa, que Ana, começa novamente, que agora que começou a gravar, não estava gravando. Ah, não estava gravando? Ai, não. Então... Apresenta novamente, Camila. Ai, peraí que eu vou apresentar a Camila aqui novamente. Pessoal, bom dia a todos. Nós estamos no nosso quarto dia do ciclo de palestra, tá? Com a fisioterapeuta Camila Menezes Alves. Tinha o sobrenome aqui, não tinha? Tá faltando o sobrenome, Camila? Lanfredi, é que é novo, é recente. Ah, é novo. Ah, então tá bom, Camila. Graduada em fisioterapia pela UFSCar, com pós-graduação em fisioterapia respiratória intensivista pela FAMERP, pesquisa na área de saúde do idoso pela FAMERP, doença infecto-parasitárias na FAMERP, pós-graduada pela FAMERP em fisioterapia hospitalar, experiência em atendimento domiciliar, ambulatorial e hospitalar, atualmente atuante como fisioterapeuta hospitalar na UTI Covid-19. É isso? Isso mesmo. Ah, Camila, seja muito bem-vinda, tá, nesse ciclo de palestra. Gostaria, sim, Camila, de que você falasse um pouquinho a respeito da sua profissão, da sua vida, até você chegar nessa tua especialização, contar um pouquinho para a gente, para ver se incentiva os alunos a partir para essa área. Mas primeiro eu vou dar abertura aí, João, se apresenta. Sara, quer falar alguma coisa? Bom dia, quero sim, com o maior prazer, que nós estamos recebendo a Camila na nossa escola. Não é a primeira vez que ela participa e colabora com a Feira de Profissões na nossa escola. Estou muito feliz, porque ela é meu orgulho, né? E que ela possa ajudar bastante os alunos, aqueles que se interessam pela área da saúde, né, por seus interesses aí. Que seja muito proveitosa a palestra, seja muito bem-vinda, minha querida Camila. Obrigada. Isso aí, a Adriana está aí presente, quer falar alguma coisinha? Adriana? Oi, Ana Paula, bom dia a todos. Eu estou agora sem poder falar, tá bom? Ok. Mas obrigada, Camila, pela presença, seja bem-vinda e que a Obrigada. palestra seja bem proveitosa para os nossos alunos, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, João, se apresenta aí. Oi, Camila, prazer, meu nome é João, sou do terceiro ano A, um prazer enorme estar recebendo você por aqui, é a primeira vez, então, para a gente conhecer, e sim, você é idêntico a Sara. Ouvi bastante isso a vida toda. Muito obrigada por estar aqui. Isso aí, Camila, fica à vontade para você começar a falar um pouquinho aí. Um pouquinho não, pode falar bastante. Primeiro, muito obrigada por ser convidada. Eu estou muito feliz de estar aqui. É sempre muito bom a gente conseguir incentivar os outros, uma coisa que, no meu caso, eu amo o que eu faço. É muito recompensador o que eu faço. E as pessoas não conhecem tanto, assim. Então, bem do comecinho, no terceiro colegial, bem no começo do ano, eu não sabia o que eu queria. Eu prestei sempre uma faculdade lá em Maringá, que era uma faculdade seriada, que você faz todo ano um vestibularzinho. Todo fim de ano você faz, desde o primeiro colegial, que hoje é a primeira série, né, do ensino médio.
todo ano você faz, e no fim, no último ano, você escolhe a profissão, você escolhe o curso que você quer fazer. Mas eu não sabia que funcionava assim, eu fazia a prova e eu não procurei quais cursos tinham, e eu ia prestando todos os anos. Aí chegou no segundo ano do ensino médio, eu prestava como trainee, que chama, né, para Unesp, para Unicamp, para UFSCar, que no caso a UFSCar se faz pelo Enem, então eu sempre prestei o Enem, desde a primeira série do ensino médio, para praticar, entender como é a prova, que toda prova tem um jeito, todo mundo sabe que cada prova tem o seu jeito diferente, o que precisa focar mais em cada área. Aí no terceiro ano, na terceira série do ensino médio, eu não sabia ainda o que eu queria, mas pareceu que foram vindo sinais. Eu sempre gostei, sempre estudei muito, desde sempre fui sempre incentivada a estudar, e o estudo sempre ia levar a gente a algum lugar, e é verdade, ele muda tudo. Quando a gente se dedica, é totalmente diferente. Eu estudava muito e sentia prazer em estudar. Eu pegava para ler livros, eu tinha uma aposta com a minha mãe, que se eu conseguisse ler um livro, que ela comprou para mim hoje, aí quando eu acabasse, ela comprava outro, para ela não ficar comprando vários e ficar acumulado. Então, eu li um livro todos os dias. Ela tinha que comprar um livro para mim todos os dias. Então, é algo que sempre me incentivou, e estudar sempre foi muito bom. Aí, no terceiro, aconteceram várias coisas que eu comecei a pensar na área de fisioterapia. Os meus avós já são bem idosos, cada um, um tem 85, outro tem 74. E a fisioterapia cuida muito do idoso. Tem uma área que chama saúde do idoso. E eu não sabia. Até entrar na faculdade de fisioterapia, eu não tinha ideia. Então, antes dela, eu pesquisei muito, pesquisei sobre saúde do idoso, eu praticava muito esporte, praticava Muay Thai, a fisioterapia também tinha uma área esportiva que eu poderia seguir. E o meu pai acabou tendo uma lesão, botando uma prótese na perna, e a fisioterapia também poderia abordar essa área. E eu não sabia. Então, no terceiro, eu comecei a pesquisar áreas que, na minha vida, são muito importantes, que mudariam tudo. Então, a fisioterapia abrangeu todos esses campos, que para mim foi muito, muito importante. Mas aí, chegando lá, eu descobri que tinha muito mais do que eu conseguia pesquisar. Aí, falando com alunos, quando você chega, você é, como chama, é bicho, né? Você não conhece a cidade, não conhece o curso, não conhece as pessoas, mas você sempre tem seus veteranos, e eles te explicam tudo. Os meus foram muito acolhedores, me explicaram bastante do curso, me explicaram bastante da atuação que a gente podia ter, apesar deles não estarem atuando ainda. A faculdade de fisioterapia, ela começa no primeiro ano com aulas muito básicas, que todos os cursos têm, os cursos da área da saúde. A gente tem filosofia, tem sociologia, tem psicologia, mas não é igual na escola. É filosofia, sociologia, psicologia aplicada à fisioterapia, aplicada à área da saúde. Porque o profissional precisa estar preparado para poder lidar com o que vem pela frente. Que quando a gente vê fisioterapia por fora, a gente pensa, uma massagem, um choquinho. Falam muito isso para mim. Mas é muito além disso. Porque você lida com pessoas que estão fragilizadas de alguma forma. A pessoa que colocou uma prótese, que não anda mais igual andava antigamente, aquela pessoa que tem dor no ombro, aquela mãe, aquele pai, aquele tio que tem dor no ombro. E a vida não é igual. A pessoa tem dor para fazer coisas simples. E você tá lá para ajudar a mudar isso. Tanto como fisioterapeuta hospitalar, quanto fisioterapeuta domiciliar, fisioterapeuta ambulatorial. Tem vários tipos de atendimento que a gente pode dar. E com o passar dos anos na fisioterapia, o curso vai ficando mais específico. O que foi mais difícil assim, para mim no meu curso foi a fisiologia.
como eu sempre estudei muito, eu me sentia muito mal se eu tirasse uma nota muito baixa, porque eu sabia que aquilo ia ser muito importante. Que não é a mesma coisa que, eu vou passar. Não, não tem eu passar. Você pode passar, só que aquela matéria vai depender, você entender aquela para poder entender a do próximo ano. Então, o só passar não basta. Estudar, se dedicar é bem importante. Mas é algo que incentiva e muda a gente. Porque fisiologia, você começa a entender como funciona o seu próprio corpo. Coisas que a gente não imagina e funciona. E é muito legal. Mas com o passar dos anos, no terceiro ano, a faculdade de fisioterapia eram 4 anos quando eu cursei. Só que hoje em dia tem 5 anos. Ou a opção de fazer 4. Que fica tudo um pouco mais apertado na grade, mas ainda tem como fazer. E no terceiro ano são as matérias específicas. Aí que eu descobri que a fisioterapia tinha muito mais campo do que eu imaginava. Aí temos fisioterapia ortopédica, fisioterapia respiratória, fisioterapia em cinesiologia, que são partes mais específicas, em geriatria, infantil, pediátrica de UTI, só pediátrica normal, neuropediátrica, neurológica. Fisioterapia é muito, muito ampla. E com o passar do tempo, no 4º ano, a gente tem os estágios. Aí, nos estágios, você conhece mais. A minha faculdade, a UFSCar, sempre foi muito, muito boa para mim. É uma faculdade pública, federal, e eu fiz no campus de São Carlos. Tem em Araraquara também. E sempre foi um orgulho ter passado lá, porque eu sempre estudei muito e a federal, ela te dá um apoio e informações que às vezes a gente não consegue em outras, porque lá é um campo de pesquisa. Então, uma pesquisa de um novo tratamento para um ombro, muitas vezes começa lá, que lá tem um centro de pesquisa especializado, com equipamentos especializados, tudo no próprio departamento de fisioterapia. Então, é muito bom, incentiva bastante a gente a entrar para o campo de pesquisa. Mas como a gente tem bastante aula prática, bastante estágio prático, e agora hoje em dia tem estágio teórico também, né, por conta da pandemia, que o pessoal não conseguiu ir muito fazer os estágios, eu sinto que faz uma diferença, mas na hora de atuar, todo mundo começa bem cru. Isso a gente não tem dúvida. E com o tempo, a gente pega a mão, vai entendendo os pacientes, área de atuação. E na UFSCar tem um lugar que chama USE, que é onde a gente pode ter os nossos atendimentos, nós damos atendimentos à população do SUS de fisioterapia em âmbito ambulatorial. Então, os pacientes chegam ou com DPOC, que é doença obstrutiva crônica, que vem por fumar muito tempo. E na área de respiratória, eu me apaixonei. Os pacientes, eles realmente precisam e você vê uma mudança quando você trabalha com eles. Quando você tem todo o seu tratamento, você faz um plano de tratamento, um diagnóstico fisioterapêutico, que é diferente do diagnóstico médico. A gente monta todo esse plano, essa conduta que vai ser seguida durante tantas sessões de fisioterapia. O que pode mudar, dependendo da evolução do seu paciente. E existem muitas doenças que a gente não cuida muito, mas que todo mundo tem. Todo mundo já viu uma bronquite, todo mundo já viu uma asma, todo mundo já viu uma fibrose, mesmo que não saiba o que é, todo mundo já vivenciou. Uma pessoa com DPOC, aquele fumante que tosse bastante, que tem bastante pigarro na garganta. Isso tudo a fisioterapia respiratória pode atuar. E eu tive um estágio que foi muito decisivo para mim, que foi o estágio no Hospital Universitário. E lá eu atuei mais em fisioterapia na enfermaria. Eu até falava, eu não gosto de UTI, eu não quero trabalhar em UTI, não faz o meu tipo.
E lá tinha uma UTI que era muito pequena, tinham 3 leitos, e lá não ficavam pacientes. Os pacientes, eles era uma estação de transição, aquela UTI. Eles não usavam de verdade. Então, a gente usava mais a enfermaria. Então, atendia paciente em enfermaria. Tinha muitos idosos que ficavam acamados. Com o tempo, eles param de andar, eles têm alguma lesão neurológica e acabam precisando de muito auxílio. E a fisioterapia é imprescindível nesse momento, tanto internada quanto em casa. Porque os exercícios, quando a pessoa está acamada, são que vão fazer ela voltar a andar, voltar a ter pequenas ajudas, enquanto ela tem uma grande dependência. Tive muitos pacientes que, deitados há meses, eles precisam de fisioterapia por anos, que não fui somente eu, mas um trabalho de longo tempo, fazendo esses pacientes voltar a comer sozinhos, voltar a ficar em pé, ficar sentado na beira da cama, é algo que a gente não valoriza. Mas esses pacientes, para eles, vira o mundo, porque eles ficam meses deitados, sem força na coluna, sem força no abdômen, e aí você coloca eles sentados e eles conseguem ficar sentados sozinhos, é uma grande vitória para cada um, tanto em enfermaria quanto em unidade de terapia intensiva. E nesse estágio, a minha supervisora, a Daniele, ela fez esse aperfeiçoamento na FAMERP. E eu morei em Rio Preto a vida inteira, nasci aqui, eu não sabia que existia a faculdade. Eu não sabia o que era FAMERP. Aí eu fui descobrir o que era. É uma faculdade incrível. E eu não fazia ideia. E aí eu me inscrevi no aperfeiçoamento, me inscrevi na residência também, que são cursos diferentes oferecidos pela faculdade, pela FUNFARM. A residência, você roda no hospital todo. A residência, ela é multiprofissional, o que é algo que um termo muito usado hoje em dia. Ninguém faz nada sozinho. No hospital, ninguém faz nada sozinho. Numa recuperação, ninguém faz nada sozinho. Tem que ter o fisioterapeuta, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o terapia ocupacional, o psicólogo, o fonoaudiólogo. A gente não trabalha mais sozinho. Isso esquece. É algo que a gente precisa desenvolver para trabalhar. E lá na residência multiprofissional, entravam poucas pessoas de fisioterapia. E eles rodam, eles passam no ambulatório, passam dentro do hospital, eles passam no hospital pediátrico, passam em UTI, passam em enfermaria. E não era o que eu queria algo específico. O aperfeiçoamento já era mais específico para fisioterapia respiratória. E tinha como se inscrever para fisioterapia respiratória adulta e pediátrica. Antes de falar da minha área, a pediátrica, tenho muitas amigas que fizeram, elas são apaixonadas de você conseguir fazer manobras respiratórias num bebê. E em vez de eu uso as 2 mãos para fazer num adulto. Num bebê, elas usam os 2 dedos para manobrar um tórax, que é totalmente maleável e tem muitos riscos, mas melhora muito. E elas são apaixonadas e estão em UTIs. Tem bebês internados em UTIs, que a gente fica preocupado, mas sempre tem bons profissionais para cuidar deles. Aí agora, mais para a minha área, que eu felizmente passei na unidade de terapia intensiva e para adultos. E foi muito bom. Eu trabalhei primeiro numa UTI que tinham 2 tipos. Tinham pacientes clínicos, que vai até de uma diverticulite, vamos passar um duplo J, fazer um monte de coisas mais clínicas, até pacientes cirúrgicos. Paciente que vinha acidentado, paciente que passava por cirurgia porque teve um traumatismo craniano. Aí todos os pacientes, eles têm alguma especificação. Às vezes, alguns você não pode mexer demais,
alguns você tem que mexer demais. Tem pacientes que a gente mexe bastante nos primeiros dias para não ter consequências depois. Então, a gente pensa, saí da faculdade, já estudei tudo que eu tinha para estudar. Agora eu vou só botar a mão no paciente. Não existe isso. A gente tem que estudar todos os dias. Como cada doença tem a sua especificidade, tem cada restrição, a gente estuda todos os dias. Pacientes, muitas vezes em terapia intensiva, eles estão sedados, porque a gente retira essa capacidade, essa função do corpo deles para poder amenizar o trabalho metabólico. Porque às vezes eles entram em insuficiência respiratória, então precisa acabar entubando o paciente. Aí o médico entuba o paciente e quem vai mexer no ventilador, que vai colocar os parâmetros para esse paciente ventilar, são os fisioterapeutas. A gente que vai colocar o tanto de volume que vai entrar de ar, a nossa respiração, a gente não tem ideia como é importante. Cada respiração, cada inspiração, expiração, poder respirar enquanto eu converso, isso é um trabalho super complexo do organismo que muitas vezes, quando a gente entuba, a gente tem que fazer pelo paciente, porque ele está sedado e ele não vai conseguir fazer sozinho. Então, a gente mexe nos parâmetros ventilatórios para poder similar a respiração daquele paciente, que também não é receita de bolo. A gente vê cada paciente, cada organismo, peso, altura de cada um para poder ter uma melhor ventilação de cada paciente. E isso é muito bom, incentiva a gente a estudar sempre, ver como cada um funciona. Muitas vezes o que eu faço para o paciente do leito 1 não funciona para o paciente do leito 6. E eu vou ter que fazer diferente, idades diferentes, tudo diferente. E isso tudo sempre me incentivou muito. E ventilação mecânica é muito bom. E além de humanas, além de biológicas, eu tive que saber muito exatas. Não sei vocês, mas tem que saber, gente. É todo tipo de matéria, tá tudo junto. Porque o ventilador a gente faz muito cálculo de peso, de altura, de IMC, do tanto de volume que cada um precisa, de pressão. Então, é algo que acabou sendo muito bom também. Então, não adianta a gente falar, eu gosto só disso, eu gosto só daquilo. No começo pode ser bom, só que depois vai ser cobrada aquela faltinha naquela aula de matemática que a gente não foi, que é importante. Deixa eu ver o que mais eu posso falar sobre a UTI antes de chegar no ponto. Lá sempre foi muito bom. Os médicos da minha unidade de terapia sempre foram muito acolhedores, eles explicaram muito. Eu trabalhei no hospital de base, né? E muito bom, todos eles que estavam na minha unidade de terapia, que não era Covid ainda. Porque várias unidades acabaram virando Covid. Então, é algo que ninguém fica sabendo, né? Porque a gente lê muito em notícia, de jornal e tudo mais. Mas quando estamos lá vivendo isso, é totalmente diferente. O primeiro ano do aperfeiçoamento foi ótimo, me formei super tranquila. Falei, tudo bem. Aí o hospital contratou. Falei, agora sim, vou trabalhar com o que eu amo, como profissional especializada, que agora eu sei o que eu estou fazendo. E pode passar anos, a gente sempre imagina que não sabe o que está fazendo. Por mais que você tenha confiança, vai chegar um paciente, um caso difícil, que não está respirando e o médico não está lá. E você não pode fazer a atuação do médico, mas você faz tudo o que você pode dentro do seu aprendizado. E sempre vão ter os casos, cada dia é um mais difícil que o outro, mas com o tempo você vai aprendendo, se especializando e falando, nossa, eu já vi o que aconteceu com aquele, eu posso melhorar fazendo isso. E acaba melhorando. Uma parte que eu sou apaixonada no hospital é o pronto atendimento. Pronto atendimento, o paciente chega ruim, muito, muito ruim, teve um acidente, teve alguma coisa, já chegou o paciente
péssimo, todo cheio de sangue, você não sabia o que você fazia, e a gente mexendo na ventilação, enquanto a enfermagem faz a parte deles, e tudo tem que ser muito bem sincronizado. Então, a atuação de todos juntos é muito, muito importante. Ter uma equipe muito bem coordenada é muito importante também. E na parte do Covid, falando agora mais atual, para o pessoal ter uma ideia, muitas UTIs, que o hospital de base é um grande hospital. No Brasil inteiro, aqui é referência. Desde o começo, ele abriu muitas UTIs, onde não existia espaço para abrir. Ele estava em reforma fazia uns anos já, e tiveram que acelerar muitas coisas para poder abrir espaço para as pessoas, para poder conseguir acolher todas as pessoas, porque 80% dos leitos do hospital de base são SUS, só 20% é convênio. E não parece, né, que é uma estrutura tão grande, e lá é muito bom, assim, para o aprendizado e para os profissionais. E na Covid, abriu UTI para todo lado, não tinha profissional suficiente, e até hoje a gente está sem profissional. Não tem profissional suficiente. A minha chefe estava contratando até outro dia. E é muita, muita gente. E é uma ventilação diferente. Falando da ventilação que eu gosto, já é diferente. Eu tive que me reinventar, ter pesquisar muito mais do que eu pesquisava antes para poder atuar com esses pacientes. Muitos fisioterapeutas antes de mim, que estão lá há anos, tiveram que se reinventar, tiveram que pesquisar muito mais para poder cuidar desses novos pacientes com uma demanda diferente, com um padrão respiratório totalmente diferente. Então, é uma área que está sempre se renovando, é algo que mexe bastante com a gente, que antigamente, eu conto para minha mãe isso, na UTI que eu ficava, se morresse um paciente por semana, a gente já ficava assustado, porque eram enfermidades comuns, que a gente conseguia tratar facilmente, um infarto que era atendido rápido e passava, um AVC que era rápido e passava. Agora não, agora se eu tenho 3 que vão a óbito em um dia, já virou rotina. Então, é bem difícil. Hoje em dia, o psicológico muda bastante. É algo que, aquelas primeiras coisas que eu tive na faculdade, eu tive que ir atrás para realmente me manter bem, me manter sã, frente às novas coisas que a gente estava enfrentando. Então, é muito, muito importante a gente se cuidar. Além de pensar no nosso profissional, tem que pensar na gente também como pessoas. E lá atuando, a gente precisa de cada vez mais pessoas, cada vez mais fisioterapeutas, cada vez mais enfermeiros, cada vez mais técnicos, cada vez mais médicos, porque estava em falta e ficar sem esses profissionais é muito perigoso para as pessoas, para a nossa população. E foi muito bom trabalhar no Covid e trabalhar aqui na Unimed é muito bom também. Nossa, aqui é uma empresa muito boa, que eles contratam, aí é diferente. Eu trabalho diretamente para o convênio. Na hospital de base, eu trabalhava para o SUS e para a contratação do hospital. Então, pacientes SUS, pacientes convênio, você vê totalmente diferente. Então, a gente precisa se reinventar para conversar com cada um também, porque cada um vê sua abordagem de um jeito diferente. É bem legal você conseguir ver que você se molda para cada atendimento, cada paciente especial. Tem uns muito novos, tem uns muito difíceis, que tá ruim, você vê que tá ruim, aí você fala, vamos reabilitar, vamos fazer um exercício para o pulmão, vamos fazer uma ventilação não invasiva. Aí o paciente fala, eu não quero. E você vendo que ele precisa daquilo, aí você insiste, você conversa, você dá seu jeito. Ah, então aquela maleabilidade do profissional conta muito. E até o paciente conseguir fazer. E aí quando ele sai bom, é uma sensação que eu não sei explicar.
É algo que muda a gente por dentro. Você fala, nossa, eu fiz algo que mudou a vida dessa pessoa. Essa pessoa está saindo tranquila, respirando bem, porque eu participei dessa melhora. Então, muda bastante a gente. É algo muito bom, revigorante, ainda mais nessa época que a gente vê tanta coisa ruim, né? Tanto TV, quanto vivenciar. Quantas pessoas hoje em dia são um pouco mais menos empáticas com os outros, e aí quando você vê algo muito bom acontecendo, você fala, nossa, finalmente eu fiz algo que vai mudar a vida de alguém. E não só a vida da pessoa que saiu da UTI, a vida da família dessa pessoa que estava esperando ela em casa. Então, muda bastante. E é isso, não tenho mais o que falar, é algo muito gratificante a minha profissão na área que eu tô hoje em dia. E é isso, Ana Paula. Bacana. João, surgiu várias perguntas, tá, Camila? Que bom. Aqui na minha cabeça surgiu várias perguntas, tá? O João tem algumas perguntas para fazer para você. E assim, parece que você escutou as perguntas de cada aluno nosso aqui, você já foi respondendo todas as perguntas, quase todas as perguntas, mas nós temos umas perguntinhas aqui ainda, tá bom? Vai, João. Então vamos lá. A maior dificuldade em ser fisioterapeuta. Eu gostaria muito que você me falasse. Qual é a maior dificuldade? Então, vai depender muito da área que você atua. Às vezes, do hospital que você atua. Como eu já trabalhei em 4 hospitais diferentes, cada um tinha a sua dificuldade. Por conta da Covid, que eu fui contratada em 2 por conta da Covid. Vários começaram do nada. Vários começaram sem material, vários começaram com um ventilador para ventilar o pulmão de alguém, que era muito ruim. Um ventilador que não fazia pressão no pulmão, que às vezes eu olhava e falava, meu Deus, me dá um ambu para eu colocar nesse tubo, porque esse ventilador não faz pressão. Às vezes é isso, às vezes conversar com a equipe médica é muito difícil, tem uns médicos que são muito antigos, uns médicos que não estudam, então tem uns pensamentos meio retrógrados, e a fisioterapia é muito nova. A gente atuando no hospital, ganhando esse espaço, ainda mais por conta da Covid, ganhando todo esse espaço, visibilidade, e eles não colocavam fé na gente. E quando você é um fisioterapeuta muito novo, eu tenho só 25 anos, mas de profissão eu tenho 3. Então, você tem bastante dificuldade para eles te darem credibilidade. Mas na hora que você vai, faz certo, eles veem, nossa, ela entende. Então, eu vou dar mais confiança e deixar tocar mais sozinho. Isso, às vezes, é uma grande dificuldade. E alguns pacientes. Depende sempre do lugar que você trabalha. Alguns pacientes são muito difíceis. Eles falam, não quero fazer. Você fala, precisa fazer. Não quero fazer. Aí você dá seu jeito para ele fazer, porque você sabe que vai dar tudo certo. Depende muito da área mesmo. Mas apesar de todas as dificuldades, sempre é muito bom. Pessoal, o pessoal que está no centro de mídias, do primeiro, do segundo e do terceiro, manda perguntinha aqui no chat, daí as pessoas que estão responsáveis vai encaminhar para mim, e eu vou perguntar, tá? Para Camila. João, eu sei que você tem mais algumas perguntas aí, pode perguntar, que eu ainda estou elaborando as minhas aqui. Então, vamos lá. A profissão de fisioterapeuta mudou muito nesses últimos dias? Eu acho que, creio que sim, né? Por causa do Covid e tudo mais. Então, eu gostaria muito que você me falasse. Então, mudou muito. Mas nesse último ano mudou horrores. Como a gente precisou de muito fisioterapeuta, chegamos ao ponto de ter que contratar fisioterapeutas que não eram respiratórios. Fisioterapeutas que não têm essa especialidade que eu tenho. Fisioterapeutas dermatológicos que são excelentes na área deles, tiveram que atuar no hospital. Tiveram que atuar na respiratória. Tiveram que atuar com crianças. Eu tive que atuar com crianças. E o máximo de criança que eu tive foi na faculdade. Eu não gostava. Era uma área que eu falava, não dá, porque vai mexer comigo. Eu sei que vai mexer comigo, eu não vou fazer. Mas era necessário.
mudou muito, a gente precisou muito de gente. Hoje em dia se pesquisa muito mais respiratória, muito mais ventilação mecânica. Como eu disse, muda muito de paciente para paciente. Então, por conta da Covid, a gente tinha uma doença antes, que chamava SDRA, que é Síndrome de Desconforto Respiratório Adulto. Só que a Covid tem uma síndrome semelhante, só que da Covid. É uma síndrome de desconforto respiratório adulto da Covid. E é totalmente diferente. Cada paciente é diferente, então a gente tem que se virar em 20, pesquisar em 30 vezes o que uma pessoa pesquisaria para poder cuidar de uma pessoa. Então, hoje em dia, exige bastante, muito mais do que exigia antigamente, pelo menos na minha área. Eu acho isso muito incrível, mano, porque fisioterapia é muito top. Eu acho sensacional. Ana Paula, tem alguma pergunta, Ana Paula, já? Ó, a Sara levantou a mão. Sara? Olha, queria pedir para a Camila contar para os alunos que na faculdade existe a possibilidade da iniciação científica, das bolsas, que essa especialização que você fez também tem bolsa, né, para mantê-los lá. Isso é importante eles saberem. E vou contar uma coisinha aqui antes dela falar. Vou contar para todo mundo, como é minha filha, né? Posso contar. Acho que nada no mundo é por acaso. Essa linda moça que está aí, aos 2 anos de idade, tinha bronquite asmática emocional. E o pediatra dela, isso foi em 98, ela nasceu em 96. O pediatra dela indicou um fisioterapeuta para resolver isso. A gente nunca nem tinha ouvido falar na fisioterapia específica para isso. E ela foi tratada pelo fisioterapeuta com exercícios e também a parte emocional, que é o que ela está falando. Tudo é importante, né? A filosofia, a sociologia, tudo para manter o paciente e o profissional. E uma das coisas que o fisioterapeuta indicou para o pai dela foi arrumar um animalzinho de estimação, que até hoje é o que mantém a Camila, assim, emocionalmente, e ela foi curada totalmente da bronquite asmática, emocional, né? É isso que a minha mãe falou, é verdade. A parte da bronquite asmática emocional, eu pesquisei, porque eu não entendia, porque ele indicou um cachorro para mim, indicou um bichinho. Falei, não faz sentido. Eu pensei que era por conta dos pelos também, que isso ajuda também a criar a imunidade, aumentar a imunidade das crianças, tendo esse contato muito cedo, mas foi mais pela parte emocional. E também tem disso. Então, o fisioterapeuta precisa saber identificar essas coisas. Saber quando é só respiratório, quando é só fisiológico, quando é psicológico, quando tem um fator biopsicossocial. Eu fiz um estágio também de pacientes em UBS, sabe, o UBS, o postinho que a gente chama, tem fisioterapeuta lá também. E lá a gente conta muito a parte emocional, a parte social conta muito. Muito paciente que não tem recurso, que precisa da fisioterapia, mas não vai ter como pagar essa fisioterapia. Então lá o governo oferece a fisioterapia, são contratados para isso. O problema é, a vaga é um pouquinho difícil, 2 vezes na semana, mas é oferecido para as pessoas que precisam. E a parte emocional conta. Hoje em dia, tudo conta. A gente tem que olhar a pessoa como um todo. A pessoa não é só aquele joelho machucado, não é só aquele ombro lesado, não é só aquela mão quebrada, é diferente. E, como a minha mãe falou, essa parte sempre foi muito importante para mim. Na faculdade, tem muitas bolsas. Bolsa alimentação, bolsa transporte, tem bolsa para moradia. Na UFSCar, eles têm um alojamento próprio. O alojamento é grande, que a gente chama de aloja. E eu tinha uma amiga aqui de Rio Preto, que eu conheci lá. Ela entrou junto comigo, e ela morava no alojamento.
morava no alojamento, recebia a bolsa para alimentação, recebia a bolsa de auxílio para comprar material, essas coisas. Então, ela conseguia viver. E eles também têm um plano que, se não tem espaço no alojamento, eles dão o dinheiro da bolsa e a pessoa pode alugar um apartamento se ela conseguir próximo à faculdade, dentro da faculdade. A bolsa de transporte paga o vale para o ônibus para ir voltar da faculdade à sua casa. A alimentação, a UFSCar tem um refeitório, que na minha época era R$1,80 para poder almoçar, R$1,80 para poder jantar, R$1,80 para tomar café da manhã. Então, era barato para gente, e esse R$1,80, quem tinha bolsa, ganhava, eles não precisavam pagar nada. E meu irmão fez a mesma faculdade que eu, né? Ele não gostava muito da comida, mas eu amava, eu ia todos os dias. Eu almoçava e jantava. Só não tomava café da manhã porque não dava tempo, porque minha aula era muito cedo. Eu achava incrível. Mas tudo isso eu tinha que pagar. Aí todo mundo também tinham bolsas que eu podia concorrer, porque essas bolsas, alimentação, moradia, você dá comprovação de renda que você não poderia pagar. E eles dão, e as bolsas são muito, muito boas. E eu tinha outros tipos de bolsa. Como a UFSCar é uma área de muita pesquisa, faculdade de pesquisa sobre qualquer tipo de reabilitação, você teve uma ideia, achou um professor que apoiou a sua ideia, para cima. É ótimo, eles falam, não, vamos tentar uma bolsa da CNPq, vamos tentar uma bolsa FAPESP, vamos tentar uma bolsa, nem que seja de iniciação científica, mais tranquila, vamos tentar uma bolsa de extensão. Eu fiz muitos projetos na faculdade. Desde o primeiro ano, eu não fiquei sem bolsa de estudos. Então, você monta um projeto, às vezes nem precisa montar esse projeto. Tem muitos professores que têm a bolsa, eles têm um projeto deles e eles têm a bolsa pronta. Eles não têm o aluno que se interessa pelo assunto. Tendo um aluno que se interessa, o aluno vai ganhar essa bolsa. Ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que ir atrás de artigo científico, vai ter que ir atrás de trabalhar. E é uma oportunidade incrível. No meu primeiro ano, as minhas primeiras bolsas foram sobre fisioterapia neurológica. Eu trabalhava com ratinhos, aqueles hamsters branquinhos que a gente aplicava algumas coisas no encéfalo, e aí depois tinha que acabar levando os bichinhos a óbito. Aí eu saí do programa porque eu não conseguia, não tinha como, mas era uma bolsa muito boa. E depois desse eu já arranjei outra bolsa, entrei na área de saúde do idoso, uma bolsa FAPESP foi a melhor coisa que tinha, e hoje em dia é muito bom também. Para quem entra, conquista uma bolsa dessa, é muito boa, porque ela te ajuda a pagar as contas. Até quem tem todos os auxílios, aí você pode ter uma coisa a mais. Minha amiga, que era indígena, estava na minha sala, e ela tinha bolsa por ser indígena, bolsas de auxílio, bolsas de tudo. Por esse tipo de incentivo tem que ter. E é muito, muito bom, porque além de ser um enriquecimento para ela, é um enriquecimento para mim, para todo mundo que está na sala, conhecer a cultura dos outros, viver a cultura dos outros. Isso muda a gente, é algo que para mim faz muita diferença. E as bolsas, elas auxiliam, elas dão a oportunidade para todo tipo de pessoa estar lá. Para as pessoas que não teriam condições e para as pessoas que teriam condições de estar lá. Essa minha amiga daqui, ela fez tudo comigo. Desde o primeiro ano até o último ano, a gente fez juntas. E ela veio para cá e fez o aperfeiçoamento junto comigo também, que também ganha bolsa. Era uma bolsa de um salário mínimo, então eu conseguia estudar, conseguia ir e voltar, e sempre foi muito, muito bom. Então essas bolsas auxiliam bastante. Quem pode, quem não pode, para a gente ter sempre esse enriquecimento. Bacana, Camila. E uma coisa importante aqui que você falou a respeito dessa questão da bolsa, eu já vi tua mãozinha levantada e já vou passar para você, tá? Tá bom.
A questão da importância é porque o teu curso, ele era integral, de manhã e à tarde, ou era só um período? Porque, assim, você morava aqui em São José do Rio Preto, ia para outra cidade, manter um filho, agora você falou que teu irmão também, manter 2 filhos, eu acho que não foi fácil, né, Sara? Manter. De jeito nenhum, não é fácil nunca. Mas Não. aí depende da boa vontade, né? A minha filha, como não podia ter bolsa, essa bolsa alimentação e moradia por conta do meu emprego, né? Que depende de quanto a renda familiar, junto à renda do pai e da mãe. Então ela não tinha direito a essas bolsas, mas ela sempre conseguiu essas bolsas através das pesquisas, nunca ficou sem. E além disso, eu digo que ela é tão esforçada que no apartamento que ela morava, para não ter que dar despesa para o pai dela, para não pagar condomínio, ela foi ser síndica do prédio, porque o síndico não pagava condomínio. Nossa. Então, assim, depende muito do esforço do aluno, né? Porque você tem que amar amar o que faz. Assim, se você consegue um curso onde você ama o que faz, você vai fazer tudo para se manter ali. Então, ela foi uma guerreira, né? Então depende de cada aluno. Assim, eu aprendi com uma dentista minha. A gente tem que fazer na vida o que a gente gosta, porque é igual casamento, né? A gente tem que fazer o que gosta para dar certo. E a profissão é isso. Então você escolheu, chegou lá, você viu, porque o jovem vai muito jovem, né, para a faculdade. Você percebeu que não é o seu curso, não tenha medo, procura outra coisa, mas vai e faz até você encontrar o que é seu. Só não para de estudar. Essa menina entrou na Federal com 17 anos, né? Então, pensam num jovem de 17 anos se tem alguma maturidade, a gente sabe como é que funciona. Então, ela deu sorte de ir para um campo onde ela realmente se encontrou e gostou. E aquele que não se encontra, não tem que ter medo, vai e troca. Jovem é jovem, né? A gente pode estudar a qualquer tempo, com qualquer idade. Isso aí, Sara. E é por isso, assim, né, pensando nesse nosso programa, tempo integral aqui da escola, traçar o projeto, a Adriana, ela poderia até falar um pouquinho melhor, o professor de projeto de vida, que eles falam para seguir como que traçar um caminho. Então, assim, é bom você saber, eu quero fazer esse curso, pesquisar mesmo, a fundo, pesquisar as bolsas que tem como a possibilidade, o caminho que você pode ir, porque tem oportunidades, a gente tem que procurar. Sentar e esperar, eu acho que não ia resolver, né, Camila? Eu acho que você foi atrás, correu atrás e parabéns. Muito obrigada. Mas é bem assim mesmo. A gente vai muito novo para a faculdade, vai atrás, mas eu tive amigos que desistiram no primeiro ano, tive amigos que queriam fazer medicina e acabaram entrando. Falar, deve ser parecido. E tem vários amigos que saíram, foram fazer medicina e hoje fazem medicina. E tá tudo bem, a gente tem que se achar. É verdade. Ô, Regiane, pode perguntar aqui, você levantou a mãozinha. Oi, Ana, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Camila. Eu estou muito feliz de te ouvir, porque o meu sonho era fazer fisioterapia. E agora eu estou aqui, professora. Muito bacana. E você estava falando, aí eu fiquei aqui pensando, é um campo, claro que agora nesses últimos 2 anos, 1 ano e meio aí da pandemia, o foco voltou-se totalmente para essa área, mas eu estava pensando na questão da reabilitação, da importância do fisioterapeuta, né, para as reabilitações de cirurgia, de acidente. Aí eu fui pensando na área dos esportes, agora na área também da estética, né, tá muito. Então me dá a impressão que tem muito campo para o fisioterapeuta. É isso mesmo? Queria que você falasse um pouquinho. Então, tem muito campo para o fisioterapeuta. Cada um que gosta, depende do que você gosta. Quando você entra, tem que pesquisar, tem que ir atrás. Aqui em Rio Preto, eu acho que a Unip, a Unirp, elas têm muita área de dermatologia, essa parte estética que o pessoal fala. Mas na minha faculdade eu não tive muita parte estética. Como lá a gente foca na reabilitação, a gente tem bastante parte e também esportiva, porque a gente tem o TUSCA todo ano. Minha mãe falou para eu falar, eu esqueci. Faculdade é muito bom, dá para estudar bastante, mas dá para festar bastante, viu, gente? Não tem que fazer, é muito bom. E lá tem os jogos, quando a gente participa, você se sente incluído,
E o fisioterapeuta, a gente participa cuidando também dos jogadores. Tem como você tá lá, beira de campo, beira da quadra, que você vê o fisioterapeuta botando gelo no Neymar que torceu o joelho. Tem fisioterapeuta que faz isso em todo jogo. Eu tinha amigos que foram no Tusca mesmo, que são os nossos jogos universitários. No Tusca ficar lá do lado de cada um, mesmo na faculdade que era rival, porque dava para ficar, né? Aí eles ficavam, era muito bom. E dermatologia tem bastante aqui. E na UFSCar não tem tanto, mas cada campus, também é importante pesquisar, cada faculdade tem um foco. A minha era muito pesquisa. Aí aqui tem bastante dermato. Eu tive bastante amiga no aperfeiçoamento que formou aqui. E elas falaram que eles incentivam a dermatologia infinitamente. Algo que eu nunca gostei, mas hoje em dia a gente também está sempre se reinventando. Hoje em dia eu adoro dermatologia. Eu já estou procurando bastante laser, aplicação de laser, aplicação de corrente, que a gente tem aparelhos que todo mundo chama de choquinho, mas são correntes diferentes para situações diferentes. A gente aplica em pacientes diferentes. Eu tenho meu aparelho, eu aplico na minha mãe. Eu ensinei para o meu pai para ele aplicar na minha mãe. E aí ele fala, filha, me mostra aqui como é que faz. Olha, pai, são 4 anos de estudo. Você começar hoje, daqui 4 anos você vai entender o que eu estou fazendo. Não tem como. Então, tem bastante coisa, bastante área e é muito, muito bom. Ainda mais na área hospitalar agora, a gente precisa de pessoas. Nossa, Camila, muito bacana. Eu acho que eu vou pegar o WhatsApp com a sua mãe para poder bater um papo com você. Ó, Camila, uma pergunta aqui, uma dúvida dos alunos foi aqui, deixa eu ver a perguntinha aqui. Quando você está fazendo o curso, você tem contato com cadáveres, assim, nas suas aulas de anatomia ou não? Como que funciona? Ah, é verdade. A Isa me falou que ia ter essa pergunta. Tem sim. Depende da faculdade, algumas não têm os cadáveres disponíveis, mas na minha tinha. E no meu primeiro ano, no meu segundo ano, eu tive uma bolsa de estudos técnica para poder ficar no laboratório de anatomia, do tanto que eu gostava. Então, eu que arrumava os corpos, eu fazia apresentação de alguns órgãos, porque iam escolas lá. Tinham excursões organizadas por escolas que iam visitar o laboratório de anatomia. Então você apresentava, você mostrava, tinha corpo inteiro, tinha órgão sozinho, tinha órgão cortado pela metade, tinha tudo. Tem gente que odeia, mas tem gente que ama. Eu era apaixonada para ver. Eu já fui lá, viu? E não é incrível? Não, é incrível, assim, mas meu estômago não dá certo, gente. Não, é incrível mesmo, assim, você ter contato, assim, você visualizar. Porque, assim, tive oportunidade de ir como professora e não como aluna, né? Então, assim, é uma coisa muito incrível. Você vê, se chama a tua atenção para aquela área, é muito interessante. Assim, tipo assim, você falando desse jeito aqui, se eu tivesse no terceiro ano, eu acho que eu ia para fisioterapia, viu? Eu acho, viu, Camila? Essa parte de ver corpos é incrível. Eu adorava ver uma cabeça cortada assim. Você via por dentro. Gente, incrível. É demais. E um dia que eu contando história, um dia eu fui, não sei se você já deve ter ouvido falar daquela exposição do corpo humano, sabe? Já? Eu fui como professora, passei mal, fiquei 1 mês sem comer carne e assim por diante. Meu Deus. Hoje, João, eu sou dessas, eu passo mal. João, tem perguntinhas? Meu Deus, só ouvindo isso, Ana Paula. Bom, a minha próxima pergunta eu gostaria muito de saber, eu já percebi que você é muito apaixonado pela sua profissão, e eu gostaria muito de saber se você está feliz com a sua escolha. Eu estou muito feliz com o que eu escolhi. É algo que me dá possibilidade de mudar também. Eu entrei na área, fiz uma especialização respiratória e mantive essa área, trabalhei em unidade de terapia intensiva, mas hoje em dia eu posso mudar. Se eu quiser ir para estética, eu tenho que estudar um pouco mais, bastante, aliás,
mas eu posso fazer uma pós em estética e aí eu posso atuar na área que eu quiser, procurar sobre isso. E eu gosto bastante. Então tem algo que dá a possibilidade de você se reinventar sempre. Então é muito, muito bom. Bacana. Ô Camila, nas tuas falas anteriores lá, você estava falando a respeito, era uma das perguntas que eu ia fazer, sobre a questão que, assim, você começa a ouvir agora, né, com essa pandemia, que o paciente, ele saiu do hospital, mas ele tem que continuar fazendo fisioterapia. E essa visão de fisioterapia, ela é muito, né, pequenininha. Para mim, era só a parte física, essa questão respiratória nem passava pela minha cabeça. E porque, assim, o medo e curiosidade a respeito da questão do Covid, das pessoas ter medo da questão de intubação. Por que acontece? Explicar um pouquinho. Eu queria esse com aquele, mas agora não tem. Sara? Mãe, desliga o áudio. Sara, o microfone está ligado. Já desliguei, desculpa. Ela está ocupada. Sem problema, Camila. Então, essa parte sempre me fascinou horrores. Mas na faculdade, você vê um ventilador mecânico, você assusta. Porque a professora fala, tem modo ventilatório, você pode ventilar a pressão e volume, você pode controlar o volume, a pressão, a PIP, o tempo inspiratório, o tanto de O2 que vai receber. Aí você fica olhando, tipo, o que está acontecendo? O que esse monte de informação? Eu nunca vou conseguir mexer com isso. Aí, na prática, com a minha pós, eu aprendi que eu tive muitas orientadoras, supervisoras muito boas, que me ensinaram a mexer no ventilador. Aí, hoje em dia, eu sei o que eu estou fazendo. Assim, eu falo, eu sei o que eu estou fazendo. Mas se eu tiver uma dúvida, eu ligo para alguém, para um físio, meu amigo, que o hospital te dá isso, porque o hospital tem que ter fisioterapeuta em todas as UTIs, tem fisioterapeuta, tem enfermaria. Às vezes tem alguém que está muito mais tempo que você no campo, você liga e fala, tô com um problema com esse ventilador que eu nunca vi. E na Covid, como eu falei, tem bastante ventilador novo, coisa que eu nunca mexi. Lá no hospital, ou eu mexia com o top, o ventilador mais top que tinha, ou o ventilador mais antigo que estava terminando de ser substituído. A demanda era muito pequena. Hoje em dia a demanda é muito grande. Então, eles compraram muitos ventiladores de todos os tipos, de todas as línguas. Tem um que a gente chama de turco, tem um que a gente chama chinês, tem um que a gente chama de espanhol, porque tem todo tipo de ventilador agora. E a questão da intubação em si, a gente chega ao ponto de intubar um paciente quando ele chega a ter insuficiência respiratória. O paciente chega respirando normal, está saturando bem, que é algo que a gente sempre olha, a saturação, que agora no Covid o pessoal tenta entender um pouco, que tem aquele oxímetro de dedo, que a gente coloca para ver o tanto de oxigênio que tem no sangue da pessoa. Então, a gente tem que manter uma marca acima de 90, para a pessoa estar bem e manter esse oxigênio para o corpo inteiro. Então, até aí tranquilo, mas a pessoa começa a cair, essa marca. A pessoa começa a ficar com falta de ar. A pessoa começa a ficar roxa, e você vê que o oxigênio não está indo mais. Aí o médico fala, vamos intubar essa pessoa. A gente fala, tudo bem. A intubação é um processo que a gente tenta evitar. Os fisioterapeutas têm uma parte muito importante nisso, que a gente tenta evitar a pessoa ser intubada. Então, a gente faz uma parte toda antes, sem ser esse ventilador que fica conectado ao tubo, a gente usa outros ventiladores com uma ventilação não invasiva. A gente coloca uma máscara, que ela fica bem acoplada no rosto e presa com um cabresto atrás da cabeça. Então, os pacientes olham e eles ficam assustados. Eles falam, não quero fazer isso, eu estou muito ruim, mas é para eles melhorarem, para não ter que intubar. Então, fazendo aquilo é um exercício para o pulmão. A gente está tentando abrir esse pulmão que está todo lesionado por conta da Covid. Então, a gente abre bem ele para não ter que intubar. Mas, às vezes, mesmo fazendo o exercício, o paciente precisa ser intubado.
e tendo uma boa equipe médica, com uma boa avaliação respiratória, que o médico avalie e fale, olha, agora é a hora de entubar. A gente fala, tudo bem. E eles sempre consultam o fisioterapeuta, que é a gente que estudou respiratória, a gente que está sabendo o que está acontecendo ali. A gente olha muito exame, gasometria, olha bastante, que é o tanto de gases que tem no sangue. Tem que saber avaliar esses exames. E na hora da intubação, o paciente é sedado, então ele não sente nada. Botam bastante sedação nele, não sente nada. E o médico vem com o bico rígido, paciente dormindo, e introduz o tubo. Introduzir o tubo, a gente conecta o ventilador nesse tubo, para ele começar a respirar de novo, porque ele não pode ficar sem essa respiração. E ele fica entubado um tempo, depende de cada paciente. Eu tenho pacientes que em uma semana saíram do tubo, tenho pacientes que ficaram 60 dias no tubo. Então, depende da evolução desse paciente. E se ele não evolui bem, de um jeito que a gente consegue baixar os parâmetros, deixar o ventilador respirando como se fosse normalmente, quando ele vai melhorando, vai tirando a sedação, ele vai acordando com o tubo na boca, até ele conseguir respirar sozinho, e o fisioterapeuta que tira o tubo do paciente. O médico dá autorização e a gente que vai tirar o tubo. O médico coloca, a gente tira. E o paciente fica bem na maior parte das vezes. Se a gente chegou ao ponto de extubar um paciente, então quer dizer que ele já está bom. E muitas vezes, quando eles não saem do tubo, a gente tem uma margem de uns 15 a 20 dias, depende de cada UTI, depende de cada médico. Se ele não sai do tubo, faz uma traqueostomia, para encurtar o caminho da respiração, para ele não ter que usar toda essa área para conseguir respirar novamente. Então, faz uma traqueostomia aqui na traqueia dele, para ele conseguir respirar mais facilmente, mais perto do pulmão. E mesmo depois da traqueostomia, tem pacientes que precisam da ventilação, então a gente deixa conectado aqui. Mas o rosto tá normal, não tem mais o tubo, mas tá respirando por aqui. Ele não respira mais pelo nariz. E muitas vezes a gente tira dessa traque, troca por uma metálica, ele começa a respirar sozinho de novo, aí tira a traqueostomia, ele respira normalmente, cicatriza, volta à vida normal. Mas até todo esse processo ser confirmado, ser completo, demora. Então, é uma atuação do fisioterapeuta imprescindível em todos os momentos, todos os dias é necessário ter a fisioterapia para esse paciente, tanto respiratória quanto motora, porque ele vai estar internado deitado, vai estar com as pernas imobilizadas, vai estar com o braço parado. Quando a gente fica um idoso, quando ele fica 3 dias deitado na UTI, ele perde 50% da massa muscular dele. Então, o idoso, bem idoso, ele fica fragilizado. Então, a gente não pode deixar ter essa perda. Então, a gente mexe a perna dele, mesmo ele não conseguindo mexer, mexe o braço, mesmo ele não conseguindo mexer. Então, é muito importante a fisioterapia mesmo. Nossa, bacana, muito bacana, Camila. João, tem pergunta? Fala. A Maristela tinha levantado a mão. Ai, eu não vi. Maristela? Olá! Olá a todos. Oi, Camila. Oi, Aristela, tudo bem? Tudo bem. Na verdade, eu tenho uma, não é bem uma pergunta, mas eu queria assim falar que eu estou assim me sentindo muito grata por ver você que vi menina passeando pela escola como nossos alunos, né? Você não foi nossa aluna, mas estava ali por ali como se fosse uma aluna. E hoje essa mulher, né? Além de fisioterapeuta, casada, né? Eu quero te dar os parabéns. Quero te dar os parabéns também pela essa fala tão clara. Eu estava ouvindo você falando, né? A Ana falou, nossa, eu não tinha noção que o fisioterapeuta fazia tanta coisa. Eu tinha algumas noções, mas não sabia que essa profissão, né? Que aqui em Rio Preto, por muitas vezes falaram que estava saturada. Aqui em Rio Preto chegaram a falar isso. Eu acho que não é do seu tempo, mas a tua mãe, outros já ouviram. E hoje a gente vê o fisioterapeuta com esse papel primordial, né, na vida das pessoas.
Você vê, se está com qualquer problema no hospital, se você está deitado, o fisioterapeuta entra ali como aquele remédio maravilhoso. Então, é muito bom todos esses esclarecimentos e falar também para os nossos alunos como é importante a gente saber tudo sobre a profissão que a gente pleiteia, né? Estudar, pesquisar. Como você falou, tem gente que chega lá para fazer fisioterapia porque desistiu da medicina, mas aí se encanta, ou vice-versa, ou ao contrário, está lá e fala, não, eu quero aprofundar, quero fazer medicina. Então, como é importante fazer um curso de verdade, procurar, né, se informar, né? É isso aí. Mas um prazer ouvi-la, muito grande, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, Maristela. Bacana. Isabela, quer falar alguma coisa? Não, por enquanto não é isso. Se o João tiver mais alguma pergunta. João, se tem mais alguma pergunta, eu vou uma pergunta aqui no chat. E depois a gente vai finalizando, porque eu sei, Camila, que você deve estar atarefada de serviço aí. João? Bom, minha última pergunta é: você teve um outro curso, assim, que, tipo, você quis fazer antes de resolver ir totalmente para a fisioterapia? Ou isso daí foi logo de cara? Eu sempre fui muito boa em exatas. Eu gostava muito de exatas. Eu era louca por exatas. E eu prestei matemática e física no segundo ano, na USP, que é a FUVEST, né? E aí eu passei. Aí eu falei para minha mãe, e aí ela ficou super feliz que eu tinha passado. Eu não ia fazer, né? Aí eu passei, fiquei tão feliz, mas como eu estava no segundo, não dava para fazer. Mas com o tempo eu fui vendo o que eu queria de verdade. E é assim, às vezes a gente quer uma coisa, às vezes não quer outra coisa, e tem que pesquisar, porque aí eu pesquisei o curso e não gostei tanto. Só que anos depois, na faculdade, eu morei com uma menina que fazia matemática na USP e ela era apaixonada. Então a gente vê de tudo. Todo mundo tem a sua área, todo mundo tem o seu campo, e não tem, como a Sara falou, não tem problema você tentar e não dar certo. Você pode tentar de novo e de novo e de novo. Hoje eu tenho outros planos. Não tenho mais plano de continuar no hospital por enquanto, mas eu quero tentar uma pós fora do país. É tudo diferente. A gente sempre tenta ir para cima. E como a Ana Paula falou, quando eu fiquei sabendo que o Integral tinha uma aula que chama Projeto de Vida, eu fiquei apaixonada. Eu falei, não é possível, eu precisava de uma aula dessa. Eu também, Camila, eu também precisava disso. Tá entendendo? Eu me vejo assim no Integral. Assim, agora tá para regular também essa questão do projeto de vida. Mas é uma coisa tão importante que pensa, você conseguir fazer, você fez, pelo que você falou, olha, eu falando, desculpa, gente, mas é que eu não fala. No terceiro ano foi, pelo que você falou, foi que você foi atrás do que você queria. Agora, pensa, desde o primeiro ano você se planejar todo para chegar no terceiro e não sofrer tanto. Você não acha que ia ser ótimo? O pessoal tem que aproveitar. Eu achei incrível. Quando eu fiquei sabendo, não era possível ter uma aula. Quem foi a pessoa que pensou nisso? Que foi uma ideia muito genial. Eu queria ter tido isso. Eu sempre me senti muito frustrada, muito bagunçada, falando, meu Deus, eu tô no terceiro, eu não sei o que eu quero ainda. Pelo menos alguém, um professor, um diretor, para te incentivar, falar assim, pesquisa desde agora. Eu tive muita sorte de ter isso. Eu tinha um professor incrível que me explicava muito, ele que viajava com a gente para as faculdades para fazer vestibular em Londrina, fazer em Maringá, para fazer tudo. E ele sempre incentivou muito. Então, ter essa pessoa que se incentiva faz diferença. Faz mesmo, Camila. Ô, Camila, ó, eu vou fazer a última pergunta aqui, já estou finalizando, tá? Eu não quero pegar mais seu tempo. O João, ele teve que ir embora, me mandou um beijo, agradeceu, tá? Nós estamos agradecendo em nome do Grêmio, do pessoal que está dando apoio aqui nessa feira. A pergunta foi,
Quantas horas, assim, você dedicou na época de faculdade para prestar vestibular, você dedicou muito tempo? E se ficar longe de casa, foi uma coisa solitária ou uma sensação de liberdade? 17 anos não dá, hein? Pelo amor de Deus. Assim, eu falo que eu sou muito grata pela mãe e pelo pai que eu tive, que eles falavam para mim: Camila, se você conseguir passar e quiser ir para longe, se você quiser ir morar no norte, no nordeste, você passar na faculdade lá, a gente vai te apoiar, tanto financeiramente para o que você precisar, o pai e a mãe vão fazer, eles vão atrás, eles vão trabalhar 20 vezes mais, mas você vai estar formada. E sempre foi muito bom, mexeu muito comigo. E eu sempre quis fazer faculdade. Desde pequena fui incentivada, então foi algo que dentro da minha cabeça eu ia fazer. E aí eu falei, nossa, eu quero muito ir para o Nordeste, eu quero ir para longe, quero conhecer outro mundo. E meu irmão fazia faculdade aqui no UFSCar, e eu nem sabia que a fisioterapia no UFSCar era a melhor do país. E eu falei, eu vou para lá, meu irmão tá lá, eu vou me sentir segura morando com ele. Porque por mais que eu queira ir para longe, eu não consigo ficar sem eles. Eles são muito importantes, são uma base muito importante. E às vezes quando a gente não tem, a gente tem os professores que são base para a gente. Eles apoiam a gente de um jeito que às vezes nem os pais apoiam. Eles incentivam de um jeito que às vezes os pais não incentivam. Tem professores que mudaram a minha vida, que são muito, muito importantes para mim. Desde a primeira série até o terceiro colegial. Professores incríveis, que mudam a gente. E para mim foi difícil depois de um tempo. No primeiro ano, tudo é novo, tudo é ótimo, tudo é incrível. Vai em festa todo dia, desculpa, mãe, vai em festa todo dia, vai conhecer todo mundo, então você não sente muita falta. Mas depois de um tempo, nossa, mas ao mesmo tempo, nessas festas, quando eu chegava às 2 da manhã, eu ligava para minha mãe, para avisar ela, mãe, eu tô bem, tô viva, tá bom? Tá tudo certo. E tinha vezes que eu saía muito cedo dessa festa e ia direto para aula. Eu falei, eu não vou deixar de ter minha aula porque eu vou curtir. Porque eu vou estudar, mas eu vou curtir também. E estudava muito. E como a faculdade, ela era integral. Você perguntou, Ana Paula, eu esqueci de responder. Ela era integral. Igual o meu colégio. Meu colégio, ele não é integral, mas eu estudei, eu tinha que ir de manhã, tinha que ir de tarde, que não era obrigatório, mas era obrigatório. Que tinha aquele reforço que te ajudava quando você tinha uma dúvida, tinha o professor que ia lá tirar sua dúvida. E eu participava de tudo. Tudo que dava para participar, eu participava. Aula de redação a mais, aula de matemática a mais, aula de tudo a mais que dava para ter, eu tentava para estudar e conseguir passar. E valeu a pena, pensando hoje, onde eu tô, com a idade que eu tô, todas aquelas horas de estudo valeram a pena. Tinha dia que eu chegava em casa à noite, que minha mãe tinha que me buscar à noite na escola, mas não tinha problema, porque eu sabia que ia valer. Camila, olha, tem vários comentários aqui, ó. A Érica falou aqui que quando ela tinha aula de anatomia, ela passava mal, saía correndo, saía chorando. É a cara da Érica fazer isso, tá? A Maristela, que ela já abriu o microfone e falou que, vou só ler o finalzinho, que é bom ter como profissional com essa bagagem toda que você tem, que você falou pra gente aqui. Deixa eu ver... O João que já falou, professor Wagner, foi um grande prazer e honra recebê-la. Gratidão por você compartilhar conosco o seu conhecimento. Desejo muito sucesso em sua carreira. A Maricela, filha da Sara mesmo. A Norma falou, nem precisa perguntar. Foi excelente a sua fala. Parabéns. E eu, assim, em nome dos alunos, em nome de toda a equipe do Pio Décimo, nós só temos a agradecer. Agora, quando eu ver você na escola, eu vou achar que você é minha amiga, tá, Camila? Eu vou puxar com certeza. Vou perguntar várias coisas, porque, assim, me sentindo Grey's Anatomy, tá? A sua fala. Pode perguntar para a Isabela. Pergunta para a Isabela como é que a gente conversa. Ah, então tá bom. Ana Paula, fala para ela por WhatsApp dela aí nos comentários. E aí, se quiser falar com ela. Ah, tá.
os comentários aqui, eu acho que só tem os professores, mas aí, se eu não me engano, nós temos lá no grupo, não é? Meninas, Isabela? Não é isso? Ah, a Camila colocou aqui, ó. Camila, mas foi um prazer muito grande, adorei conversar com você, foi assim muito esclarecedor, a tua fala foi respondendo as perguntas dos alunos, assim, só cada fala que você falava respondia uma pergunta dos alunos, e assim, muito obrigado mesmo, gostei muito, todo mundo gostou da tua fala, e acho assim que você valorizou mais essa questão do projeto de vida deles se programar, deles buscar informação e eles traçar o caminho deles, porque eu acho que era uma coisa que faltava na escola e agora está sendo retomada essa questão tão importante deles saberem que eles têm que traçar e eles têm que buscar. Obrigada. Muito obrigada, Ana Paula. Muito obrigada, gente. Eu vi os comentários, fico muito, muito feliz. Quando minha mãe me convidou, eu fiquei muito feliz, porque quando eu fui na feira, eu mostrei um aparelho, e aí o pessoal se interessa, e a gente precisa de gente nova, com pensamento aberto, com vontade de estudar, vontade de participar. Isso muda muito, e fico muito, muito grata. Obrigada a todos. Isabela, quer falar? Sara, quer falar? Quem quer falar aqui? Eu queria falar um pouquinho, mas eu não sei se eu vou atrasar a Camila. E se tem horário, Camila? Não, pode falar. Hoje eu tô tranquila. Que aquela hora que eu queria falar, não deu para falar por causa dos alunos. Eu queria falar, assim, que eu achei muito legal a Ana falar dos corpos quando foi lá na faculdade, né? Eu também passei por isso daí. Eu fui, assim, eu passei mal, fiquei uma semana passando mal, mas depois eu fiz ciências biológicas, né? E aí eu fiquei um semestre entrando lá no necrotério. E lá onde eu fiz tinha, né? Muito legal, assim, para quem gosta, a gente aprende, né? A ver o outro lado, né? É aí que tá, é uma necessidade por causa da profissão. Então, eu acho que é muito importante esse primeiro contato, assim, né? Que a gente tem, tanto no ensino médio, como eu tive a oportunidade quando eu fiz, quanto depois na faculdade. Eu acho que é muito importante, assim, engrandecedor, porque, querendo ou não, uma coisa que eu gostaria de falar é que a gente aprende muito na prática, né, Camila? Muito. Você falou que você tem 3 anos já de profissão, já aprendeu um monte de coisa na prática, mas, assim, a base lá atrás dá muita diferença para a gente. Então, era isso que eu queria falar, assim, comentar, porque eu sentia, assim, como se fosse a Ana Paula falando. E aí, assim, agradecer em nome de todos, como já foi agradecido, fiquei muito feliz. Foi muito legal, viu, Camila? Nota 1000 aí. Parabéns. Obrigada. Camila, muito obrigada. Outra coisinha que eu esqueci de te perguntar, eu posso colocar no YouTube da escola a sua entrevista? Claro. Ai, Maria Regina, você abriu o microfone, quer falar? Sim, quero agradecer a Sarinha, gente. Graça, olha, eu quero agradecer imensamente, você foi 1000, que nem já falaram aí, né? Tirou muitas dúvidas que eu não sabia, a importância de um fisioterapeuta com um caminho tão amplo, né? E eu fiquei muito feliz e te desejo muita luz, tá? Você foi ótima, esclarecedora, produtiva, e eu te agradeço muito por você ter feito essa live tão linda, tá? Obrigada. Muito obrigada. Eu estou recebendo recados de WhatsApp dos alunos, tá? Eles estão falando assim que foi muito esclarecedora a sua palestra, que eles acharam muito interessante a profissão de fisioterapeuta, tá? E nós só temos a agradecer. Sara, quer falar alguma coisa? Adriana está aí? Alguém mais? Posso finalizar? Pode finalizar. Obrigada, minha princesa. Obrigada, gente. Obrigada, princesa da Sara. Depois da próxima vez a gente conversa um pouquinho mais, que eu tenho várias dúvidas ainda, tá, Camila? Eu ficaria hoje o dia inteiro. Eu ficaria hoje o dia inteiro conversando com você sem problema nenhum, viu? Sem problema, pode mandar o WhatsApp também. Então, tá bom. Tchau, Camila. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Camila. Tchau, muito obrigada, gente.
espero que os outros alunos que não estejam aí